Olá, professor Danilo de volta com vocês. Agora na aula 5 a gente vai falar sobre operador genético de mutação. Então a mutação é um operador genético que ele atua alterando características de um único gene. Então, diferentemente do que ocorreu no operador de reprodução, onde a gente faz uma troca de informações genéticas entre dois indivíduos e essa troca ocorre metade a metade ou em 2 pontos, conforme for, mas todos os genes eles são trocados. Na mutação não. Na mutação a gente vai pegar um indivíduo, vai buscar um valor de probabilidade. Essa probabilidade é para saber se aquele indivíduo ele vai ou não sofrer a mutação. E essa mutação ela vai ocorrer de forma bem pontual, ou seja, em 1 ou no máximo 2 genes específicos deste indivíduo. Isso tem que ser colocado de forma bem pequena, esse tipo de troca, porque senão a gente pode, ao invés de garantir a diversidade genética, que é o objetivo da mutação, a gente pode estar gerando aleatoriedade. E essa aleatoriedade, a cada mutação, se ela for muito alta, eu acabo não tendo uma convergência do meu algoritmo. E sim, na verdade, eu vou estar gerando um programa que vai estar somente me dando respostas aleatórias, que não é o que eu desejo no meu problema. Tá? Então, essa taxa de probabilidade já tem que ficar em volta de 0,5%, tá? No máximo. E o objetivo dela é fazer com que uma solução ou uma população ela não caia em um determinado mínimo local da minha função e estagnize ali naquele local. Então a ideia é a gente produzir para esses indivíduos uma pequena aleatoriedade para fazer com que ela consiga saltar desse mínimo local e vá em busca do mínimo global, que é o que a gente deseja, tá bom? Então, é esse o objetivo da mutação. E como que ela ocorre? Então, o primeiro tipo de mutação que nós temos é a mutação troca de bit. Então, nesse caso aí, esse tipo de mutação ela ocorre trocando um bit do gene. Então, como é um bit, é fácil a gente perceber que ela só pode ser aplicada para populações codificadas binariamente, certo? Então, aqui tem um exemplo dela. Então, por meio da probabilidade, verifica-se se esse indivíduo vai ou não sofrer a mutação. Nesse caso aqui, ele foi escolhido para sofrer a mutação. Então, aí escolhe-se um valor aleatório aqui entre 0 e o máximo de genes que ele tem. Escolheu esse valor. Esse bit aqui, então, esse gene aqui, ele é alterado do valor 0 para o valor 1. Então, é uma mudança bem significativa aí e pontual. Então, o que era 0 passa a ser 1. Tá? Então, é bem tranquilo aqui. Eu tenho outro tipo de mutação, que é a mutação por vizinhança. Na mutação por vizinhança, basicamente, o que eu vou fazer é pegar, da mesma forma que eu tinha anteriormente, pelo valor de probabilidade, escolher qual indivíduo que vai sofrer a mutação, depois escolher um dos genes desse indivíduo e verificar. Bom, por exemplo, aqui ele tem o valor genético 4. Quem são os vizinhos mais próximos dele? Estou trabalhando com a vizinhança de 3 aqui. Então, o mais abaixo é o 2, o mais acima é o os mais abaixo é o 3 e o 2, tá? O mais acima é o 5. Então, o mais próximo mesmo abaixo é o 3, mais próximo acima é o 5. Como eu estou trabalhando com a vizinhança 3, eu peguei mais um abaixo, que é o 2. Então, aí, o que vai acontecer? Eu vou escolher um desses valores aqui aleatórios e ele vai assumir, então, a posição do valor 4. Então, eu vou substituir o valor 4 pelo valor 2, tá? Poderia ser pelo 3 ou poderia ser pelo 5, tanto faz. Então, esse é um tipo de troca, de mutação por vizinhança. Tá? Então, eu sempre vou olhar os vizinhos mais próximos desse indivíduo que eu escolhi. E essa mutação ela ocorre para qualquer tipo de codificação. Então, pode ser uma codificação binária, pode ser uma codificação inteira, decimal ou até mesmo de caractere. Tá bom? Eu tenho a mutação gaussiana. A mutação gaussiana ela vai
adicionar um valor aleatório de acordo com uma distribuição gaussiana do valor ao valor de um certo gene. Então, lembra que a gaussiana é aquela função que nós temos que tem tipo um morro, né? E aí, com essa função, a gente vai verificar se o limite que eu pré-estabeleci para alteração, ou seja, para a realização da mutação, ele está sendo estabelecido, ele está sendo atendido ou não. Se ele está sendo atendido, eu vou realizar a mutação, se não, eu não vou realizar a mutação. Para valores que estão nos extremos, eu vou fazer o arredondamento para verificar se esse valor está fora ou dentro do meu limite. E esse operador vai funcionar com codificações tanto inteiras quanto codificações em real, tá? Valores reais. Então, basicamente, essa modificação ela vai ocorrer com base nessa distribuição gaussiana. Lembrando que ao centro eu tenho uma maior concentração de valores quando é gaussiano, e nas fronteiras, mais para as fronteiras da minha gaussiana, eu tenho menor probabilidade de ocorrer a mutação. Eu tenho a mutação uniforme. A mutação uniforme ela substitui o valor de um gene escolhido lá por um valor aleatório uniforme, que vai estar sendo escolhido dentro do intervalo de valores pré-determinados. Então, ou seja, eu tenho um valor lá de 50, então eu vou fazer esse 50 aí com o valor de probabilidade que eu escolher, que no caso é um valor baixo também, 0,5, mas sempre ele vai estar sendo realizado de forma que todos tenham a mesma forma de modificação, o mesmo tipo de alteração, tá? Então eu vou alterar esses valores aí sempre de forma igual. Se é um gene, apenas um em cada indivíduo, vai ser apenas um em cada indivíduo, com a mesma probabilidade para cada um desses indivíduos, tá? Esse operador ele funciona também para codificações inteiras e reais. Nós ainda temos a mutação não uniforme. Na mutação não uniforme, a gente vai substituir agora o valor do gene segundo uma probabilidade que não vai ser constante ao longo das gerações. Então, na uniforme, a gente tinha o mesmo valor de probabilidade tanto para as populações iniciais quanto para as populações finais. Na não uniforme, esse valor de probabilidade ele vai ser modificado conforme as gerações elas vão ocorrendo. Então, nas gerações mais iniciais, a gente tem um valor de probabilidade maior, e nas gerações que mais estão chegando próximo ao fim da execução do algoritmo genético, a gente vai trabalhar com menores valores de probabilidade. Isso ocorre com qual intuito? Quando a gente coloca um valor de probabilidade maior para a mutação nos estágios iniciais, a gente faz com que o algoritmo genético ele não estagne, não chegue à estagnação, ou seja, ele para de funcionar, cai um mínimo local e não saia dali. Então, com altos valores de probabilidade, a gente consegue fazer com que essa aleatoriedade maior no começo faça com que ele vá procurar outras regiões aí que não sejam mínimos locais. Já por outro lado, quando ele vai chegando mais próximo ao final da execução, a gente quer mais um refinamento, ou seja, a gente quer chegar num valor realmente que seja o ótimo ali daquele problema. Então, chegar ao vale global daquela função. E para isso, então, a gente tem que trabalhar com pequenos valores de mutação. Senão, a gente gera de novo aleatoriedade, ele vai uma hora para um lado, outra hora para o outro e nunca cai exatamente no ponto que eu desejo, tá bom? Então, por isso que a gente tem essa mutação não uniforme, para fazer esse controle entre entre as diferentes iterações que a gente tem do nosso algoritmo, ou diferentes gerações, tá bom? Esse operador também funciona com qualquer tipo de codificação, tá? Então a gente pode trabalhar tanto com inteiro, decimal, string e assim por diante, tá? Então esses são os principais tipos de operadores de mutação que a gente tem, os mais utilizados. Existem outros se vocês procurarem, mas esses são os mais utilizados, tá? Então a gente para por aqui.
Na próxima aula a gente continua. Até logo!